Olá, boa tarde. Aqui é o professor Orivaldo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre crédito imobiliário. Primeiramente, com o financiamento concedido utilizando-se para isto a tabela Price. A tabela Price é aquela que tem prestações constantes e eu estou fazendo uma simulação de um financiamento cuja taxa de juros é de 9,75% ao ano, o que descapitalizado dá 0,77830371 ao mês, por um período de 360 meses, ou seja, 30 anos, e, de acordo com o cálculo da tabela Price, dá uma parcela de R$ 4.145,90. Como nós podemos ver, o cálculo, aqui nós temos a fórmula que chega ao valor desse cálculo, está aqui. Eu coloquei o valor de financiamento 500 mil, o período de 30 anos, 360 meses, a taxa de juros de 9,75% convertida à taxa mensal e o valor da prestação. No Excel, a fórmula que faz esse cálculo automaticamente do valor da parcela está aqui nesse campo de células, de fórmulas. Igual a PGTO, abre parênteses, os endereços onde estão os itens de valor, de prazo e de taxa de juros. Com base nisto, o sistema encontrou uma prestação de 4.145 e, como eu comentei, na tabela Price, as parcelas são todas iguais ao longo de todo o período. E nós temos uma parte do cálculo como sendo juros. Então, no primeiro mês de vencimento, os juros são calculados sobre o valor total do financiamento. Então, 500 mil vezes 0,77830371%, o que deu juros de R$ 3.891,52. O valor da parcela de R$ 4.145,90 menos os juros deu uma amortização no primeiro mês de 254,38. No cálculo dos juros do segundo mês, é o valor original financiado menos a amortização, deu 499,745,62. Sobre esse novo valor é aplicada a taxa de juros de 0,77830371%. E assim vão sendo calculados os juros. A cada mês que passa, os juros vão ficando menores e a amortização maior. Porque a amortização é o valor da prestação menos os juros. Então, vou passar aqui, eu separei em cores para separar ano a ano, tá? Eu marquei em cores diferentes para destacar cada ano. Nós temos aí o tempo passando até que chega ao fim do contrato, de 360 meses, em que nós temos, então, a soma de todas as parcelas dá R$ 1.492.523,44. Menos os 500 mil financiado, dá um juros acumulado de R$ 992.523,44. Então, aquele financiamento de 500 mil você pagará em valor nominal ao longo de 30 anos R$ 1.492.000. Mas o importante não é esta informação, porque existe uma coisa chamada inflação. 4.145 ele é bastante dinheiro hoje, mas daqui a 10 anos, 20 anos, não representa muita coisa. Então, para você ter uma ideia do quanto vai representar a valor de hoje, cada parcela, nós usamos o cálculo de valor presente líquido, e que é a transformação de um valor, por exemplo, no primeiro mês, o valor presente líquido da primeira prestação é exatamente igual. Já no segundo mês, pelo fato de existir inflação, nós temos que já não representa a mesma coisa. 4.145,90 passado um mês seria o mesmo que 4.115,59. E ao longo dos anos, vocês podem ver
os valores presentes daquela prestação vão diminuindo de tal modo que, quando você chega lá no último mês desse financiamento, você, em valor nominal, estará pagando R$ 4.145,90, que em dinheiro de hoje, ou seja, descontado o processo inflacionário, seria o mesmo que 1.106, ok? E para deixar isso bem claro, na verdade, o quanto você terá pago para o banco a valor de hoje é de R$ 826.981. 826 mil menos os 500 mil, então de verdade você terá pago R$ 326.981,47 de juros. E uma característica de financiamento pela tabela Price é a amortização crescente. Essa curva desse gráfico demonstra isso. E juros decrescente. Então, na Price, nós temos essa característica. A amortização começa pequena e aumenta com o passar do tempo. E os juros começam no seu cálculo máximo e vão reduzindo. No último mês, para vocês terem uma noção, o valor dos juros é só de R$ 32. Lá no primeiro mês, o valor de juro era R$ 3.891,52. É interessante financiar pela tabela Price? Sim, porque as parcelas começam em valores menores. Se fosse um financiamento pela tabela saque, eu vou demonstrar para vocês a mesma taxa de juros, a mesma taxa de inflação projetada, quanto seria a primeira parcela de um financiamento pela tabela saque, considerando também 30 anos e a mesma taxa de juros mensal, 0,77830371%. Então, a primeira prestação dá 5.280,41. E como é que se calcula isso? Na tabela saque, as parcelas são sempre iguais. Você divide o valor financiado pela quantidade de prestações. Então, 500 mil dividido por 360 meses dá 1.388,89. A amortização é constante na tabela saque. E como é o cálculo dos juros? É o valor de 500 mil vezes a taxa de juros 0,77830371%, você chega em R$ 3.891,52. E o valor da prestação, a amortização, mais os juros, que dá 5.280. No segundo mês, como teve uma amortização, a base de cálculo para a segunda parcela é 500 mil menos a amortização de 1.388, dá 498.611. Sobre ela, o 0,77830371%. Vocês estão percebendo que os juros vão ficando menores conforme o tempo? E na tabela Price, lembra? Parcela constante. Na tabela saque, as parcelas são decrescentes, de tal modo que a última parcela terá o valor de R$ 1.399,70. Mas, como eu disse, a valor de hoje é o que importa. Descontada a inflação aí dos 30 anos, o valor de R$ 1.399,70 pagos daqui 30 anos é o mesmo que R$ 373,72. Quando nós pegamos o valor da soma das prestações na saque, é o mesmo financiamento. Vai dar 1.202.000, enquanto que na Price deu 1.492. Então, com taxa de inflação no máximo aí de 4,5% ao ano, sai mais barato financiar pela tabela saque, ok? E qual o valor total pago ao banco? Na tabela saque, R$ 749.280. Na Price, 826 mil. Então, existe aí uma diferença. Se eu colocar aqui igual ao valor da tabela Price menos o total da tabela saque, nós temos uma economia de R$ 77 mil. Ok, pessoal? Então, é assim que funciona.
nós temos essa economia de 77 mil, considerando uma inflação média de 4,5% ao ano. Quando é que a Price daria um valor menor? Se a inflação superasse 9,5% ao ano. E aqui os gráficos demonstrados para tabela Price, a amortização da Price é crescente. Vamos comparar a Price com a SAC. Na SAC, a amortização é constante, ela é igual todos os meses. E os juros são uma linha reta decrescente. Na comparação dos dois modelos de cálculo de financiamento, nós temos a amortização na Price crescente, a amortização na SAC constante. Os juros na Price decrescente, mas formando uma curva, porque dentro da Price tem juros compostos, e na tabela SAC uma reta, porque a base de cálculo é juros simples, tá? E o valor presente líquido, nós temos na Price uma curva menos acentuada do que na SAC. Ok? Então é isso, pessoal. Era esse o recado que eu queria dar para hoje, demonstrando um inconveniente que tem aí no caso do cálculo com a tabela SAC, é que as prestações começam mais alto, 5.280, e no caso da Price, as prestações elas são constantes, 4.150. Então você economiza no começo e gasta mais no final pela Price. Com taxas de inflação baixas, é muito mais vantajoso fazer um financiamento de acordo com a tabela SAC. Ok, pessoal? Então era isso. Obrigado pelas visualizações dos vídeos desse canal e abraços!